Bom, nesse vídeo aqui eu vou contar mais uma história da Bíblia, tá? Nesse vídeo aqui eu vou contar uma história a respeito do rei Davi, ok? Mas eu queria fazer lembrar do seguinte, introduzindo, que eu contei uma história, tá? A respeito de Israel, tá? Eu fiz em 3 volumes essa história, tá? E se eu tiver oportunidade eu vou publicar aqui no Instagram, que no caso eu estou usando somente o Instagram e o Pinterest, e estou usando mais o Instagram agora, mas em qualquer lugar que eu puder postar, tá? Tá com o nome de Uma História de Israel, 1, 2, 3, tá? O vídeo, mas no Instagram o nome do vídeo não fica, tá? Então, se você mandar e-mail para mim, sinfuge@gmail.com, eu mando qualquer um dos meus vídeos para que você veja, tá? E nessa história aí, é uma história interessante que eu não vou falar onde está na Bíblia, tá? Mas é uma história sobre o esquema dos vizinhos do crime organizado, tá? Você já ouviu ou gostaria de saber que na Bíblia tem uma história falando sobre o esquema dos vizinhos do crime organizado? Um grupo de sanguinários que controla o seu bairro como se eles fossem donos do bairro, como se eles fossem mediadores do bairro. Consegue entender? Pessoas de influência do bairro, você gostaria de ver? Sim. Tem uma passagem na Bíblia, tá? Que um grupo de sanguinários sociais, tá? Estava controlando um determinado bairro, tá? E aí Deus fez uma grande chacina contra eles depois, tá? Depois que eles estavam ali fazendo como justiceiros daquele bairro ali, Deus foi e chacinou todos eles, ok? Tá? Então eu contei essa história em 3 vídeos, tá? Primeiro, outra coisa que eu quero introduzir aqui é o seguinte, tá? Vou dar minha opinião aqui, tá? Eu acredito, tá, que os reis, tá? Os reis antigos, quando eles pegavam mulheres para serem esposas deles, ou seja, no caso concubinas, tá? Concubinas. Por quê? Porque as esposas, tá? Quando eles escolhiam as esposas, era uma, no máximo assim, quando o rei tinha uma esposa, ou ele tinha uma esposa, tá? Ou ele tinha 2 ou 3 esposas, uma coisa assim, tá? Ele tinha algumas esposas, tá? Ou tinha uma esposa. Mas concubina já era uma quantidade maior de mulheres, tá? E eu acredito, tá, que os reis que tinham o costume de ter concubinas, tá? Eles pegavam as garotas mais novinhas. Ok? Eles gostavam de pegar as meninas já no broto mesmo, tá? Ok? Para que eles pudessem ter uma fila de meninas assim que fossem suas concubinas, tá? E aí eu já falei, tá, que se eu tiver dinheiro, tá, e a oportunidade de ter concubinas, vamos dizer assim, tá? Ter esposinhas para mim, eu vou arrumar meninas a partir dos 17 anos. Aí alguém vai dizer assim, já sei, Jorge, dos 17 para começar bem cedo, né? Você é devasso mesmo, né? Vai começar com 17 anos, daqui a pouco, para depois ter uma de 18, uma de 19. Não, de 17 para baixo, meu amigo, ok? Eu vou começar com 11 anos, tá? E se for preferível mesmo, e se a opinião pública não gostar, eu começo com menos que isso daí, ok? Ok? Significa que de 10 até 17 anos, ok? Então eu acredito, tá, que os reis antigos gostavam de meninas broto, tá? Ou seja, meninas bem novinhas, tá? E se não, os reis não gostavam, não me interessa, eu gosto. Comigo é diferente, eu gosto de garotinha já dos 11 anos em diante, ok? Então vamos lá. Então a história é o seguinte, tá? Presta atenção. O rei Davi havia passado muita dificuldade, tá? Ele passou muita dificuldade mesmo. Por quê? Porque por acaso e justamente, tá? O rei de Israel, tá? Era quem estava perseguindo ele. Estava perseguindo ele numa perseguição nacional, porque ali era somente no território de Israel. Ele estava sendo perseguido generalizadamente, tá? Ele estava sendo boicotado em toda a parte, tá? Não tinha nenhum espaço para ele, tá? E o que ele fazia era por ele mesmo e as cabeças que estavam ali com ele, porque no caso ele era líder, tá? Ele era um guerreiro, né? Ele na verdade ele tinha a vocação de um guerreiro, mas ele veio a trabalhar mesmo como um guerreiro, mesmo como um soldado mesmo. E aí ele teve que se ausentar daquilo ali, mas a vocação de ser um guerreiro continuou com ele. E então
ele vivia disso daí, porque essa era a vocação dele, era como se fosse o trabalho dele, só que ele fazia isso completamente sozinho, tá? E como ele tinha um grupo, aquele grupo fazia juntamente com ele, tá? Mas analisando ele mesmo, era ele sozinho, tá? E uma das coisas que o rei Davi tinha bastante paixão, tá? Era pelo ensinamento de Deus, tá? Este ensinamento aqui, ele realmente cuidou disso daí com um cuidado muito grande, tá? Ele tinha um zelo muito grande. E uma das coisas que este ensinamento dizia, tá, é que tudo que encostava o cu no olho dos outros, tá, era para ser furado isso daí milhares de vezes. Por exemplo, na Bíblia está escrito que pegava-se uma pedra desse tamanho assim, ó, e tinha mais testemunhas e estraçalhava o indivíduo que praticava essa prática de magia negra no olho de alguém. Significa que durante esse tempo aí que o rei Davi estava passando com muita dificuldade, se apareceu diante dele um indivíduo que encostava o cu no olho dos outros, tá? Com certeza a espada dele comeu esse indivíduo aí, tá? Ok? Isso aí você não tem a dúvida, tá? Porque o rei Davi gostava muito do ensinamento de Deus, tá? Ele tinha uma paixão muito grande por este ensinamento. E este ensinamento muito mavioso dizia que o indivíduo que encostava o cu no olho de alguém era para ser estraçalhado. E com ele não tinha outra, tá? Vou até provar isso para você, que quando ele começou a reinar, ele acabou com isso daí, você pode ter certeza, tá? Ok? Isso apareceu no caminho dele, ele foi, estraçalhou, tá? Até porque ele era um homem de guerra, ele gostava mesmo, tá? Ok? Então, você diga sempre, tá? Encostou o cu no olho de alguém, é para ser todo estraçalhado com várias pedras, ok? Pronto. E aí uma das coisas que aconteceu, tá? Durante aquele tempo ali, é que o rei que estava à frente dele, tá? Aquele homem ali havia se afastado de Deus, tá? E estava caminhando num caminho tão errante que veio a vingança de Deus sobre ele, tá? E ele caiu, ou seja, ele morreu, tá? Ele entrou numa peleja contra os adversários e ele morreu porque chegou a hora dele, né? Uma das coisas muito malditas que este rei fez foi, eu poderia citar aqui algumas outras, tá? Mas uma delas foi ter perseguido justamente o tal do Davi, tá? Ok? O fato dele ter dedicado a vida dele inteira mesmo a perseguir aquele homem, tá? Com os indivíduos, certamente, tá? Por quê? Porque o rei Davi, ele era justo, ou seja, ele caminhava pelo caminho da justiça. Então não imagine, tá, que qualquer coisa que seguia aquele rei Saul ali era só cocô mesmo, só cagalhão mesmo, que andava trilhando pela mesma linha de raciocínio dele. Então um dos grandes pecados que esse homem cometeu, tá, o tal do rei Saul, tá, foi ter perseguido a Davi, tá, ok? Isso daí acumulou realmente maldição e um dia ele colheu, pronto, caiu aquele sujeito que estava perseguindo ao rei Davi. E aí chegou a hora de cumprir-se a profecia, que Deus iria colocar o rei Davi como rei. E aí apareceu diante do rei Davi, por quê? Porque o rei Davi, ele apareceu como substituto do rei Saul justamente após aquela desgraça, ou seja, caiu o rei Saul e todo aquele reinado ali, pronto. Significa que caiu justamente o cabeça do reinado, né? A pessoa que mandava, a pessoa que tinha todas as ordens. Então aquele reino ficou completamente sem um líder, ou seja, a figura que era mais importante, que representava a liderança deles ali, não estava mais com eles ali. E então foi nesse momento que o povo foi e pediu, falou assim, não, vocês lembram que quem fazia, quem tomava a frente nas guerras do rei Saul era justamente o rei Davi? Vamos mandar chamar esse aí, que esse aí vai ser o rei para substituir, porque o reino estava sem um rei, né? Então eles foram e chamaram a Davi, sabendo da vocação que ele tinha, tá, para estar ali. Aí pronto, se cumpriu a profecia que Deus falou com o rei Davi desde jovem, que iria colocar ele para ser o rei de Israel, ok? A princípio seria o príncipe de Israel, mas depois Deus foi e confirmou ele como rei, tá? Então, quando o rei Davi estava lá e estavam as pessoas lamentando a morte do rei e a queda do rei, várias pessoas provavelmente morreram naquela guerra ali, tá? E a situação ficou toda bagunçada. Quando o rei Davi voltou para Israel, inclusive foi uma vingança contra tudo que encostava o cu no olho dos outros, sim.
tinha provavelmente várias cabeças de cagalhões juntamente com o rei Saul que encostavam a furinga no olho dos outros. E os filisteus arrancaram as cabeças deles, meteram a espada para dentro deles. E aí o que aconteceu? Pronto. Depois que uma grande chacina aconteceu ali para limpar realmente toda aquela sujeirada que veio da geração do rei Saul antes do rei Davi, o rei Davi foi lá e chegou e encontrou o reino caído. Então ele estava lamentando, tá, aquela situação. Então ele estava de luto juntamente com as pessoas que estavam com ele ali, tá, por aquela situação ali, até que ele tomasse a posição e viesse a reinar. Então ele teve que fazer um tempo de luto ali para acertar as coisas. O que aconteceu? Apareceu dois indivíduos ali, apareceu duas cabeças dos vizinhos do crime organizado, eram dois indivíduos. Eu não lembro aqui o nome das cabeças, mas eles apareceram lá e falaram assim: olha, o rei, teve um determinado indivíduo que chegou e falou assim, eu não vou falar tudo sobre essas situações, tá? Explicações sobre detalhes, isso daí, outra oportunidade, tá? Mas a questão é que apareceu, a primeira cabeça foi o seguinte: chegou diante dele e falou assim: olha, eu estava com o rei Saul durante a guerra, chegou para Davi, e vou falar uma coisa para você, ô Davi. Fui eu que matei ele. Eu estava diante dele e eu matei ele. E sei que ele perseguiu você e eu matei o rei Saul. Aí o rei Davi caiu com o rosto em terra, né, rasgou as suas vestes, que ele ficou chateado com a situação. Pronto, depois ele voltou e falou assim: então quer dizer que você foi lá? Depois ele voltou. Ele falou assim: então quer dizer que você foi lá e assassinou uma pessoa? Você não tem vergonha na sua cara, não? E um indivíduo ainda era o líder de Israel, você foi e matou ele? Sim, mas eu fiz isso. Ele estava, provavelmente aquele sanguinário, provavelmente estava ali pensando puxar o saco dele, porque ele sabia que o rei Saul era inimigo dele. Falou: você não tem vergonha na cara, não? Aí pronto. Aí o cara foi e falou assim: mas eu fiz para o seu bem, eu fiz para o seu bem, né? Em outras palavras, então quer dizer que para poder se promover, você foi e matou uma pessoa para se promover, pagando de espertalhão. Foi isso que ele fez, né? Aí ele chegou para um soldado e falou assim: pode matar esse indivíduo aí, esse vagabundo que está tentando se promover às custas dos outros, e ainda matou uma pessoa, esse vagabundo, pode dar um fim nesse filho da puta. Pronto, foi o primeiro vizinho do crime organizado, foi para o espaço. Aí depois, tá, aconteceu que o rei Davi já estavam ali lamentando muitas coisas e tal, e aí veio mais duas cabeças com duas notícias para ele: ó rei Davi, temos boas novas para o senhor. Aí, pois não, qual é a boa nova? Sabe o filho do rei Saul, que ia reinar no lugar dele? Aí sim, nós dois matamos ele, demos um fim lá no filho do rei Saul. Aí ele foi: puta que pariu, dois assassinos sanguinários mataram. Então, o que você acha? Ele falou assim: o que você acha que eu devo fazer com vocês que entraram dentro da casa de uma pessoa e mataram uma pessoa para se promoverem às custas de mim? Se promoverem às custas de mim ou de outra pessoa? Aí não sei o que a gente deve fazer. Mandou chamar de novo os dois soldados: pode arrancar a cabeça desses dois vagabundos. Ok? Mais dois vizinhos do crime organizado foram para o espaço. Eu, na verdade, não. Pronto, foi isso daí, tá? Ok? Então, o que aquelas três cabeças de vizinho do crime organizado estavam fazendo? Eles estavam tentando se promover às custas de alguém, consegue entender? Eles estavam querendo aproveitar a oportunidade para eles se promoverem às custas de alguém, e eles ainda mataram pessoas, tá, para poderem se promover às custas de alguém, né? Consegue entender? Então essa foi a situação, tá? Ok? E o rei Davi mandou arrancar a cabeça deles, tá? E só que o último raciocínio que eu quero colocar é que eu tenho para mim que essa situação são duas situações que aconteceram em tempos diferentes, porque aqui eu citei as duas. A primeira foi a questão do rei Saul, tá? E a outra é a questão do filho do rei Saul.
eu tenho para mim que isso aconteceu depois. Por quê? Porque o rei Davi reinou sobre Judá e depois reinou sobre o território de Israel. Então a primeira situação, eu tenho para mim que aconteceu no primeiro momento que ele reinou. No segundo momento que ele reinou sobre o outro território, aconteceu a mesma situação, tá? De uma conspiração de um grupo de vagabundos tentando se promover. Ok? Então é isso daí, tá?